Boa noite, doutores, doutoras. Uma honra estar com vocês, mais uma aula de processo civil. Infelizmente, aí nós não tivemos a nossa última aula em razão de alguns problemas de saúde que eu tive, já até narrei para vocês anteriormente. Mas hoje estamos juntos aqui, vamos estudar. E no final da aula eu vou conversar com vocês para nós verificarmos a possibilidade de marcar uma aula futura, ou no sábado, ou num outro dia que vocês não tenham alguma aula, algum horário vago, para eu suprimir aquela aula que eu faltei, tá bom? Para não deixar vocês em prejuízo e também para nós adiantarmos com a matéria, tá bom? Então, mas aí no final da aula nós vamos conversar sobre isso. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à matéria de processo civil. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ok? Tela já compartilhada. E nós vamos, então, abrir a nossa aula aqui sobre processo civil. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim? Legal? Ótimo. Então, processo civil 2. Lembrando que esses slides vou disponibilizar para os senhores dentro em breve, tá? Assim que eu postar lá no YouTube, eu já disponibilizo também os slides como material de apoio. Então, na nossa última aula, pessoal, fazendo uma breve recordação dos fatos aqui, nós falamos sobre o artigo 75, nós falamos sobre os representantes em juízo, né? Que podem ser lá, aliás, que devem ser as pessoas que irão representar empresas, autarquias, entes federativos dentro de um processo judicial, né? Por exemplo, lá a União Federal, quem que responde pelo processo é a AGU, né? Advocacia Geral da União. Processo contra o governo do Estado do Mato Grosso, quem que responde? A PGE, né? Procuradoria Geral do Estado. E assim por diante, nós já vimos todas as situações. Falamos antes ainda sobre representante legal, artigo 71. Falamos sobre o curador especial, artigo 72. Falamos sobre a outorga uxória, artigo 73. Falamos sobre o suprimento judicial da outorga uxória, artigo 74. E falamos dos representantes em juízo, artigo 75. Então, dando o prosseguimento, devido prosseguimento sobre o assunto, nós vamos falar hoje sobre o artigo 76. O que trata o artigo 76? Pessoal, o artigo 76 nos fala sobre a incapacidade processual. E para nós falarmos sobre incapacidade processual, nós obrigatoriamente temos que nos recordar de quem? Do incapaz. Quem é o incapaz? E aí nós até em sala de aula conversamos sobre o assunto, e nós falamos que o incapaz é todo aquele, né, toda aquela pessoa que ou não possui idade, ok? Idade para realizar um ato, não possui a capacidade civil plena em razão da sua idade, ou por situações diversas, né, por causa transitória ou permanente, não pode exprimir a sua vontade, ou porque é um toxicomaníaco, ou porque é um pródigo, ok? Tudo isso foram situações que vocês já estudaram dentro do Direito Civil 1, e também nós falamos sobre isso na nossa aula, acho que última aula presencial. Inclusive, se bem me recordo, nós falamos sobre as formas de prodigibilidade, né? Nós falamos que existe o pródigo por oniomania, que é aquela pessoa que é viciada em compras, cibomania, que é aquela pessoa viciada em jogos de azar, e prodigibilidade por imoralidade, que é aquela pessoa que é viciada, né, em atos prazerosos ali, ligado à pessoa, né? Exemplo que nós demos em sala, não me lembro quem foi que nós falamos, que vai lá e manda fechar o prostíbulo, hoje é tudo por minha conta, gasta tudo com atos ligados à imoralidade. Então, todas essas pessoas são pessoas relativamente incapazes. E os absolutamente capazes são quem? Os menores de idade, né? Os menores de 14 anos, né? Salvo o melhor juízo. Artigo 3º lá do Código Civil. Bom, então todas essas pessoas precisam de alguém para lhe auxiliar, seja por representação ou seja por assistência. Representação, os menores. Obrigatoriamente os menores deverão ser representados, porque a sua incapacidade é uma incapacidade absoluta.
diferentemente de todos os demais. Todos os demais são relativamente incapazes, ou seja, eles necessitam ser representados, necessitam ser assistidos. Eles podem realizar a negociação, o ato jurídico. Ó, Moisés chegou. Podem realizar a negociação, o ato jurídico, porém essa negociação precisa ser supervisionada por alguém, ele precisa ser assistido. Tranquilos? Então, nessa situação, imaginando-se que, vamos criar um exemplo, Fernando, advogando, decide ingressar com uma ação judicial, ok? Uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Defendendo os interesses do seu cliente. No caso, o seu cliente é o menor. Vamos imaginar que esse menor, hipoteticamente, se chama Luiz Otávio, ok? Então, o Fernando ingressa com a ação em nome do Luiz Otávio, né? Porque a legitimidade para propor a ação de reconhecimento de paternidade é dele e não da mãe, ok? A mãe não tem legitimidade, quem tem legitimidade é a própria criança, tá? E ele ingressa com a ação em nome de Luiz Otávio. Está certo? Perfeito? Tudo correto. E aí ele faz a procuração em nome do Luiz Otávio, porém, por um lapso temporal, correria, ele esquece de colocar os dados da genitora. Ele esquece de colocar lá Luiz Otávio, menor, impúber, nascido no dia tal, conforme certidão de nascimento anexa, vírgula, neste ato representado por sua genitora, e aí teria que qualificar. Ele não coloca este campo. Ele só coloca Luiz Otávio, menor, impúber, e os dados do Luiz Otávio. Esquece de colocar os dados da sua genitora. E aí a genitora assina a procuração, mas não tem os seus dados. O juiz, na hora que ele recebe o processo, ele vai fazer a análise e ele verifica que existe uma incapacidade processual. Está lá o nome do Luiz Otávio, mas o Luiz Otávio é menor, não consta os dados do seu representante legal, artigo 71 lá do CPC, representante legal em via de regra é quem? Os pais. Na ausência dos pais, poderão ser, né, o tutor ou o curador, conforme o caso, né, conforme a autorização judicial sobre o tema. E aí, nesta situação, o que o juiz vai fazer? Ele verificou que supostamente o Luiz Otávio assinou a procuração, porque tem uma assinatura, mas não tem os dados de quem assinou, então presume-se quem assinou foi o Luiz Otávio. O juiz ele vai verificar que existe uma incapacidade processual. Né? Nós já estudamos capacidade processual. Capacidade processual possui quem? Maior de 18 anos, ou seja, aquele que possui a maioridade civil e pleno discernimento de suas faculdades mentais. É uma pessoa maior de 18 anos e tem pleno discernimento, sabe discernir o certo do errado. Ok? Nesta situação, como o doutor Fernando não especificou, né, não detalhou quem é a representante legal, o juiz vai determinar ao Fernando que realize a devida adequação do processo, ou seja, que traga aos autos quem é a pessoa que assina pelo menor, juntamente com cópia dos seus documentos pessoais, que comprove a sua filiação, né, que comprove o seu envolvimento com aquela parte. E aí o artigo 76 deixa isso bem claro. Olha lá. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Lembrando, pessoal, que este vício do processo, artigo 76, é um vício sanável. Tá? Quem tiver com o vademécum na mão aí, quiser escrever do lado ali do artigo 76, pode escrever. Vício sanável. O que é um vício sanável? É um vício que pode ser regularizado. O processo não vai ser julgado extinto por conta disso. Ok? Agora, óbvio, se o juiz der a oportunidade para a parte regularizar e ela não o fizer, aí nós vamos ter algumas consequências. Tá? Tranquilos? E aí você vai perguntar, professor, esse prazo razoável, como é que é isso? Vai depender de cada caso. O juiz vai analisar o caso em concreto e vai verificar se realmente o prazo razoável, o prazo a ser concedido deve ser maior ou menor. Aí você vai perguntar, professor, mas como assim? Vamos imaginar.
O Fernando entrou com esse processo do Luiz Otávio, né? Ação de reconhecimento de paternidade, fez um pedido sucessivo ali, um pedido de alimentos, né? Caso seja reconhecida a paternidade. E, porém, obviamente, como eu trouxe no exemplo, esqueceu de trazer os dados da mãe. O juiz, então, informa, olha, informe quem é o representante legal e traga os documentos correspondentes. Beleza. O juiz verifica que o Fernando é advogado em Sinop. O juízo é juízo de Sinop. O Luiz Otávio, segundo os documentos anexos, reside em Sinop. Então, vamos lá. Se todo mundo mora em Sinop, o juízo é de Sinop, eu, se fosse magistrado, entenderia que prazo de 5 dias úteis já são suficientes para que esse vício seja sanado. É uma semana. Não é possível que uma semana ele não consiga falar com a cliente dele, pegar a assinatura em nova procuração e pegar cópia dos seus documentos pessoais. Né? 5 dias é razoável. Agora, vamos imaginar o mesmo exemplo, a mesma situação, porém, o Fernando e a sua cliente reside naquela cidadezinha logo depois, no Pará ali, Castelo dos Sonhos. Reside em Castelo dos Sonhos. Olha só o exemplo. E o Castelo dos Sonhos não é um município ainda, é um distrito de Altamira. Né? O Moisés com certeza deve saber disso ali, o pessoal deve saber. E Altamira, pessoal, é um dos maiores municípios do Brasil. Ele tem mais de 1.000 quilômetros de extensão. Tá? O município é muito grande, territorialmente muito grande. E aí é o seguinte, você vai entrar com uma ação em que obrigatoriamente o município precisa ser respeitado como um requisito de competência territorial. Então, lá pelo artigo 53 fala, ações de alimentos, quem possui a competência é o foro onde reside o alimentando, né? A pessoa que está recebendo os alimentos. Então, envolvendo o menor, o interesse é que esta ação seja proposta onde a criança reside. Mas em Castelo dos Sonhos não tem fórum, então essa ação precisa ser proposta onde? Em Altamira, que é a competência. É lógico que pelo princípio da proporcionalidade, razoabilidade, economia processual, nada impeça, nesse caso em específico, que este processo seja julgado na primeira comarca, né, no primeiro município mais próximo. Mas imaginando-se, por exemplo, até vou trocar o exemplo para ficar bem claro, nós estamos com tempo hoje, eu quero trazer uma aula bem show para vocês, explanar todas as possibilidades desses artigos que nós vamos estudar hoje. Imagina, por exemplo, nessa situação, que o Fernando está discutindo uma ação em que envolva a propriedade de uma fazenda lá em Castelo dos Sonhos, tudo bem? Ele ingressou com uma ação reivindicatória. O que é uma ação reivindicatória? É quando uma parte possui a propriedade, mas não possui a posse de um imóvel. Então, ela quer reaver a posse em razão da propriedade lhe assistir. Tudo bem? Ele vai entrar com uma ação reivindicatória. E aí, tornando a dizer, essa fazenda é em Castelo dos Sonhos, mas a comarca de Castelo dos Sonhos é a comarca de Altamira. Significa que, obrigatoriamente, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil, esse processo deverá ser proposto aonde? No foro de domicílio da coisa. E a coisa é de Altamira. Legal? Conseguiram entender? Então, essa ação terá que ser proposta em Altamira. Muito bem. O juiz certifica, hipoteticamente dizendo, que o doutor Fernando esqueceu de juntar a procuração na demanda. Existe ali uma irregularidade da representação. Existe ali uma irregularidade. Por quê? Porque o advogado não está devidamente constituído. É necessário que seja anexada a procuração. O juiz, verificando essa possibilidade de um vício, de uma irregularidade de representação, ou de uma incapacidade processual, por exemplo, ele vai analisar. Falou, bom, estou aqui em Altamira, que é a 1.000 quilômetros de Castelo dos Sonhos. As estradas hoje estão melhores, mas vamos imaginar que não estivessem ainda totalmente asfaltado esse percurso. Sabendo-se que em época de chuva esse percurso é quase que intransitável com carro baixo. Tem que ser uma caminhoneta traçada e olhe lá ainda para me cavalar. E aí eu pergunto,
Nesta situação, o prazo de 5 dias é razoável, sim ou não? Não é razoável. Não é razoável, porque o Fernando mora lá em Castelo dos Sonhos. O cliente do Fernando mora lá em Castelo dos Sonhos. O município é a mais de 1.000 quilômetros, com estradas péssimas. Não tem acesso a um aeroporto. Pô, neste caso, entendo que razoável seria de 15 dias para mais. Vocês entenderam? Isso é prazo razoável. O juiz vai ter que verificar o caso em concreto. E caso, vamos imaginar, né, que o juiz ali é um pouco mais caxias, ele fala, não, eu vou dar 5 dias, ele que se vira. O que o Fernando tem que fazer? Atravessar uma petição nos autos, informando as circunstâncias do caso, informando que 5 dias não é um prazo razoável. Pedindo o quê? Uma dilação, um aumento desse prazo para que ele seja sanado. Tudo bem? Vamos lá. O prazo foi determinado pelo magistrado, voltando ao exemplo aqui de Sinop, 5 dias. Mas o Fernando não faz a juntada dos documentos da representante legal do Luiz Otávio. E aí, o que vai acontecer? O parágrafo 1º estabelece algumas regras. Primeiro, olha lá. Descumprir a determinação caso o processo esteja na instância originária, o que vai acontecer? Inciso 1º. O processo será extinto se a providência couber ao autor. Então, esta providência de regularizar a capacidade processual cabia ao autor, no caso Luiz Otávio. Como esta providência não foi sanada, não foi regularizada, o que vai acontecer? O juiz vai julgar o processo extinto, sem a resolução do mérito. Por quê? Por falta de capacidade processual, por falta de regularização. Tudo bem? Professor, e se isso couber ao réu, o que vai acontecer? O réu será considerado revel. Professor, mas que absurdo, o réu protocolou a contestação dentro do prazo. Beleza, foi dentro do prazo, tudo certinho, artigo 335, demais exceções do artigo 231 e 239, tudo certo. Só que ele esqueceu de juntar a procuração. Ou ele esqueceu de trazer os documentos que comprovam a capacidade processual da parte. E aí? O juiz vai considerar revel mesmo assim. Tá aí, ó, texto de lei, artigo 76. E se for um terceiro, situações excepcionais que nós vamos estudar mais ao final do semestre, chamado intervenções de terceiros, quando uma terceira pessoa possui interesse na demanda, seja pelo objeto ou pelo vínculo com uma das partes, se ele entrar com um processo ajudando os interesses do réu, ele vai ser considerado revel. Se ele estiver ingressado com o processo, ajudando, contribuindo com os interesses do autor, ele será excluído do processo. Isso por quê? Porque ele não sanou o vício que o juiz havia determinado. Legal? Tranquilos? Esta é a regra do artigo 76. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque já vi processos serem extintos em razão do advogado não sanar um vício sanável, um vício simples, um vício que, por zelo, por atenção do advogado, pode ser resolvido e o processo pode, então, dar o devido prosseguimento, e em razão do vício, né, do erro do advogado, da falha do colega, né, de não sanar o vício, esse processo é julgado extinto sem a resolução do mérito, ou o réu, inclusive, pode ser julgado revel. E aí você vai perguntar, professor, e se o processo tramita na primeira instância, no juízo da primeira instância? Ô, pessoal, olha aí, rapaz, nosso futuro deputado, seu Vilmar, acaba de entrar no grupo. Olha aí que legal. Futuro deputado, seu Vilmar, presente aí no grupo. Vamos ver aqui se o áudio dele conecta. Está conectando o áudio dele. Está conectando ainda. Bom, então, professor, e se o processo tramitou em primeira instância? Tramitou em primeira instância e somente no tribunal se verificou a incapacidade processual ou a irregularidade de representação. Por exemplo, eu advoguei no processo primeira instância inteiro. Na segunda instância, no tribunal, o cliente decide constituir um novo advogado. Ou no final ali do processo, eu saio um pouco antes da sentença.
e entra um novo advogado no processo. Esse novo advogado ingressa no processo, apresenta embargo de declaração da sentença e apresenta recurso de apelação. A decisão foi desfavorável a ele. O que vai acontecer? O processo, então, vai ser encaminhado para o Tribunal de Justiça, né? Já com as contrarrazões apresentadas pela parte contrária, e lá no tribunal, o tribunal certifica que ocorreu também o vício de representação. Ou seja, o novo advogado está nos autos, mas ele não tem procuração para estar nos autos. Inclusive, esse recurso apresentado por ele não poderia ter sido apresentado porque ele não tem procuração. Aqui, tá. Deveria construir estado de Altamira. É verdade, né? 1.000 quilômetros, né, de extensão. Seu Vilmar, nosso futuro deputado, muito bom tê-lo presente em nossa aula, meu amigo. Tamo junto. Bom, peraí, seu Vilmar, não estou te ouvindo. Manda um chat ali que eu desabilitei o áudio. Manda um chat ali, por favor. Pessoal, e aí, nessa fase recursal, esse novo advogado, pessoal, ele não tem poderes. Ele não tem poderes. Ele não possui poder para estar no processo. O que acontecia no código anterior? Pessoal, já havia acontecer isso. Já havia acontecer isso na prática. Principalmente na Justiça do Trabalho acontecia. Olha o que acontecia, Patrícia. A parte mudava de advogado no curso do processo. O novo advogado vinha e apresentava o recurso, ok? Só que ele não tinha procuração nos autos. O que o tribunal fazia? Julgava deserto o recurso, porque o advogado não tinha poderes. Mas aí o advogado vinha e corria e juntava a procuração. Negativo, o senhor já tinha que ter regularizado antes. Recurso julgado improvido por falta de procuração do advogado. Olha só que loucura. Já havia acontecer isso muito, absurdo. Eu confesso a vocês que eu acho isso o maior absurdo do mundo. Mas acontecia isso na prática. O novo CPC, graças a Deus, regularizou, porque entendo que é um vício sanável, é um vício bobo, é um vício simples dentro do processo. É só informar, doutor, traga nos autos a procuração, traga nos autos o subestabelecimento, acabou, não tem nada, não, era um excesso de formalismo descabido. Tá? Mas dentro hoje do novo CPC, ele autoriza no parágrafo 2º, ele fala, olha, descumprindo a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional ou Tribunal Superior, o relator poderá. Então, vamos lá. Então, antes dele dar esta punição, ele vai novamente conceder um prazo razoável para que o vício seja sanado. Falou, doutor, o senhor apresentou o recurso aqui de apelação, o recurso especial ou o recurso extraordinário, só que o senhor não tem subestabelecimento, o senhor não tem poderes. Lhe concedo um prazo de 15 dias para regularizar. Show de bola. Passou o prazo de 15 dias, passaram-se os 15 dias e a parte não regularizou. E aí? Opa, agora nós temos uma punição. Parágrafo 2º, inciso 1º. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao requerente. Veja que não estamos falando mais em autor e réu, mas sim a parte que interpôs o recurso. Quem foi que interpôs? Foi o réu. Beleza, o réu, então você tem que apresentar isso, regularizar. Se você não fizer esse recurso que você protocolou, o tribunal nem vai conhecer dele. Professor, e se essa incumbência coubesse ao requerido, né, o recorrido, a parte contrária, a parte que está sofrendo este recurso? Se ela não regularizar isso, o juiz vai determinar o desentranhamento. O que é desentranhar algo? Vai tirar, vai arrancar do processo essas páginas. Se o processo for físico, essas folhas serão retiradas e jogadas fora, picotadas lá na máquina de cortar. Se for um processo eletrônico, o que vai acontecer? Vai determinar ao pessoal do TI, né, o pessoal do ajuste técnico, para que esta página, né, este anexo, este D ali, seja simplesmente o quê? Deletado, vai ser retirado do processo. Tranquilos? Beleza? Então,
estas são as situações do artigo 76. Pessoal, quem tiver com o Vademécum em mãos aí, faça um marca-texto no artigo 76. É um artigo muito importante, muito cobrado em provas de OAB e concurso público. É muito importante vocês saberem dessas regras do artigo 76. E aí eu pergunto a vocês, prazo razoável. Nós falamos, né, sobre alguns pontos do prazo razoável, falamos, né, da importância do juiz sempre analisar o caso em concreto, verificar o que é razoável, segundo a distância, segundo as possibilidades, segundo quem são as partes. Não que o juiz o faça sempre, viu, meu deputado Vilmar? Não que ele faça sempre, porque algumas vezes, né, o número de processos é tamanho que ele acaba, infelizmente, não fazendo essa análise. Mas nada impeça que você, né, como advogado da parte, como advogada da parte, faça o devido requerimento nos autos. Pergunta que vos faço: o juiz tem limite sobre esse prazo razoável? Alguém sabe? Vamos imaginar que o juiz decida dar um prazo de 90 dias úteis. É razoável? Ele pode? E 60 dias úteis? É razoável? Ele pode? Para evitar conflitos dessa natureza, o próprio legislador estabeleceu um limite. Artigo 352 do CPC. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis. Pessoal, volto a dizer, vícios sanáveis são aqueles vícios que podem ser... Ô, meu deputado, agora eu tô te vendo. Tamo junto. Tamo junto. Eu não tô te ouvindo. Depois você me fala. Dá licença um pouquinho. Eu não consigo te ouvir. Peraí que nós já conversamos. Eu tenho que fechar a tela aqui. Só um minuto. Já te dou a oportunidade. Pessoal, então nesta situação, verificando a irregularidade ou vício sendo sanável, existindo a possibilidade do vício ser resolvido. Agora só para o professor, e se o vício é insanável? Pessoal, se o vício é insanável, o juiz tem que extinguir o processo. Tranquilos? Mas sendo o vício sanável, né, irregularidades, incapacidade da parte, o juiz terá um prazo máximo. Qual prazo máximo é esse? Nunca superior a 30 dias. Tudo bem? Então, quem tiver com o Vademécum na mão aí, coloca lá na frente do artigo 76, prazo máximo 30 dias. Prazo máximo 30 dias. Esse é o prazo máximo que as partes têm para trazer regularizar este vício aí. O prazo máximo do juiz é isso. Tudo bem? Pelos termos da lei. Pessoal, deixa eu colocar o áudio aqui. Meu deputado, por favor, tenha a palavra. Não, abre o microfone, Falando? Agora sim, legal. Boa noite, professor, boa noite a todos os colegas aí, os amigos, as amigas que estão aí, né? De antemão, quero pedir desculpa por chegar na aula atrasado. E quero pedir desculpa pelos outros dias que eu não assisti a aula. Mas, show de bola, é um prazer enorme eu poder estar aqui aprendendo com o senhor, professor, e com os demais amigos e amigas aí. Seu Vilmar, sempre uma honra tê-lo presente, viu? Saiba que faz falta na aula, viu? Mesmo online. Obrigado, mestre. Obrigado. Pessoal, então falta 3 minutos aqui, eu vou encerrar e já mando o novo link da aula lá. Por favor, quero todos presentes, hein? Não se percam ninguém aqui na casa.